Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil, hoje com a Drica Neri e o Fábio Brandi Torres, falar sobre o projeto Capitanias Dramatúrgicas, né? Encerrando um pouco a nossa série, né? Outros grupos já vieram aqui. E começar um pouquinho com a Drica. O que é esse projeto, o Capitanias Dramatúrgicas? Em que ele consiste? Vocês tiveram essa experiência em Portugal? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte em que consiste o projeto. Então, o Capitanias Dramatúrgicas é uma troca entre artistas brasileiros e portugueses. Partiu do Centro de Dramaturgia Contemporânea, que é um grupo de dramaturgos, e a gente tentou fazer essa troca a gente realmente fez essa troca com dramaturgos e atores e diretores portugueses. A proposta era que fizéssemos essa imersão com os artistas portugueses e no final disso escrevêssemos 7 textos, né? E fizéssemos as leituras desses textos lá. Com atores portugueses. Com atores portugueses e depois terminássemos esse processo da escritura desses textos aqui no Brasil. Coimbra foi uma coisa ideal porque a gente respirava teatro, né? E tinha tempo para escrever, né? Que é fundamental, né? Que é o grande diferencial. Deve ser extremamente prazeroso, né? Porque você estava lá para escrever, então você colocava o seu computador em cima da mesa, você não tinha mais nada para fazer, você não tinha que atender telefone, você não tinha que ver se chegou correspondência, nada. Você sentava e escrevia. Exatamente. E tinha ator esperando para receber o texto. E o incrível era isso, porque aí a gente ia, fazia experimentações com os atores, conversava sobre os textos com os dramaturgos portugueses, então a gente só respirava isso. É um fato histórico que aconteceu aqui em São Paulo em 1620, que só tinha uma cama aqui na cidade e vem o ouvidor geral de Portugal, que era uma grande personalidade, e aí ele tinha que ser bem tratado. Aí requisitaram a cama e o dono da cama, que era o Gonçalo Pires, não queria ceder a cama, então ele teve que ser preso, a cama foi sequestrada. Aí o cara dormiu, foi embora, e depois quando foram devolver a cama, o Gonçalo não queria aceitar. Então virou uma batalha judicial que se estendeu por 7 anos. Então está nas atas do município. E você descobriu essa história como? Eu nem lembro, acho que foi, às vezes, acho que no Google, sei lá, às vezes pesquisando, uma pesquisa leva a outra, e caí nisso. Aí eu fui lá, fiz isso que eu fiz aqui agora, contei para os atores essa história, e aí propus algumas coisas. Falei, você faz o Gonçalo, você faz o vizinho do Gonçalo. Isso numa sala de ensaio. E aí eles começaram a improvisar em cima da improvisação deles. E ainda tinha mais 2 dramaturgos na sala e um diretor português. E aí todo mundo falando, foi bem bacana. Porque teve uma sintonia muito grande, todo mundo assim, interessado na história, querendo colaborar. E aí eu consegui achar aquilo que em 10 anos eu não tinha achado ali naquele momento, aquelas 3 horas que a gente teve numa sala de ensaio, eu consegui achar o ângulo para contar essa história. Então, eu levei muito pouca coisa para lá, porque quando a gente pensa em Portugal, a gente não conhece nada de Portugal praticamente hoje em dia. Eu fui pensar em músicas até, porque normalmente no meu processo de escrita, quando eu vou me preparando para entrar numa história, eu costumo ouvir músicas que me levem para aquele lugar. E aí eu fui procurar música, e aí eu fui procurar notícias também da Portugal contemporânea, né? E descobri, eu fui para lá redescobrir Portugal. A gente foi com alguns motes, foram 7 autores, cada um foi com um mote. O meu foi simplesmente pensando na inversão do fluxo migratório, né? Da crise e da crise mundial, mas a crise que está pegando mais forte na Europa, né? Um fato que ocorreu em Portugal, que era conhecido como as Mães de Bragança. Quando eu vi Mães de Bragança, eu pensei, nossa, pensei nas Mães de Maio. A primeira coisa que você falou acho que é automático, eu lembrei da Argentina. E aí, Bragança é uma cidade em Portugal que é na região de Alto Trás-os-Montes, por ali. Fronteira com a Espanha. E aí, o caso era mais ou menos o seguinte. Algumas mulheres se rebelaram, ficaram revoltadas
contra algumas prostitutas, e a maior parte delas era brasileira, e porque elas estavam perdendo seus maridos, perdendo dinheiro, essas mulheres, né? Por conta, elas acreditavam que toda a questão era por conta dessas prostitutas. E elas resolveram, elas queriam expulsar essas prostitutas de Bragança, né? E aí elas fizeram um enorme movimento. E né, as brasileiras ficaram muito conhecidas, virou quase que um sinônimo de prostituta ser brasileira por lá, né? E eu olhei e falei, gente, mas essa história deve ter acontecido quando? Sei lá, imaginei que pelas primeiras décadas do século passado. Mas não, foi em 2003. E aí isso eu achei incrível, assim, isso nem faria parte exatamente da minha história, mas aí acabei incorporando, e aí tem um pouco a ver, são duas histórias paralelas, são dois casais, na verdade, mas tem a ver com a inversão do fluxo migratório e com a história das mães de Bragança, quer dizer, com dois fatos reais, né, enfim. Rodrigo, o teu texto, ele manteve o título, mudou o título? O título, e em que estágio ele está? O título eu mantive, assim, só o título. Qual é? Na língua do amor é que a gente se desentende. Ok. E nasceu ele já nasceu com esse título, desde o comecinho do projeto? Sim, o título sim. E em que estágio ele está agora? Você falou que ele ainda está mexendo nele? Tô mexendo, porque eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, enfim, então ainda tô numa fase final, digamos assim, do texto. E no teu caso, o texto já nasceu com o mesmo título, mudou? Não, ele tinha um texto, o título Nada Óbvio de A Cama de Gonçalo, né? Aí depois mudou para Da Natureza de Franhas e Lençóis, que é como está até hoje. Ficou mais chique, né? Ficou encorpada. A gente chegou num dia de greve. Num dia de greve. Desceu em Lisboa, estava tendo uma greve, e a gente, numa vibe de turista, né? A gente foi passear, a gente viu o pessoal passando na rua de cima do Castelo de São Jorge. E aí depois que a gente ficou sabendo que foi a gente achou que era uma manifestação, mas a gente ficou sabendo depois que teve confronto policial, que foi uma coisa mais pesada mesmo. Na verdade está acontecendo o que eles falaram pra gente com as novelas brasileiras, está acontecendo uma brasileiração, vamos dizer assim, né, da língua portuguesa. A questão tem um texto do Luiz Indriunas que fala da bicha, que aqui a gente sabe que é fila, que vira piada, tudo, e lá diz que não se usa mais, diz que já é uma palavra de uma geração anterior, que a geração de hoje usa fila mesmo. Vocês sentiram que a televisão tem um papel fundamental nisso, as novelas brasileiras lá? Tem um alcance muito grande, né? Sim, tem um alcance muito grande. Inclusive, quando a gente chegou lá, a gente se deparou justamente no aeroporto, eu acho, até já de cara. A gente chegou lá, já tinha novela brasileira, enfim, né? Uma das atrizes que estava comigo era uma angolana. E a minha personagem é uma brasileira, quer dizer, é uma estrangeira, de alguma maneira. E o sotaque, as palavras, é um pouco diferente, né? É uma coisa um pouco mais forte, assim. E tem muito angolano por lá, e ela estava, acho que justamente no dia que a gente fez a leitura, ela conseguiu o visto definitivo para ficar em marco, né? Exatamente. Associar com a leitura para sempre. Eles nos acolheram de uma forma assim, bem próxima mesmo. Porque a gente tinha um trabalho, tinha um momento de trabalho, e depois tinha almoço, jantar, onde eles faziam questão de estar com a gente, de conversar, de trocar. Isso desde os atores até os dramaturgos. Sim. A gente foi em Lisboa e Sintra, a gente foi conhecer sets de grupos de teatro. Um deles tem 40 anos, que é o Comuna, e a gente foi muito acolhido mesmo, assim, de sentar, contar a história do grupo, contar toda a dificuldade que eles passam, que assim, é diferente, porque lá eles têm um apoio do governo muito forte, mas na essência é a mesma coisa, assim, de quem faz teatro, a questão do público que não vem, de como
se chegar nesse público, de você ter que fazer peça com 2 ou fazer peça com 18, tudo isso. O que ficou mais forte para mim foi o amor ao teatro que os portugueses têm mesmo, até mesmo o público. Você estava falando do público, né? Mas o público vai muito ao teatro por lá. Eles estão enfrentando um momento bem difícil econômico, né? Mas o público vai muito ao teatro. Fábio, para quem quiser bater papo com você, continuar nessa conversa agradável, você pode deixar algum contato, e-mail, um blog, um institucional, um pessoal, fica à vontade. Vou deixar o e-mail, então é fabiobrandtorres@gmail.com. Drica, o que você quer deixar de contato para quem está nos ouvindo e quiser saber mais desses projetos todos? Nossa, agora uma lista de contatos, né? Pois não, vamos lá. Não, é só porque eu falei do Teatro para Alguém, do site, do Fábrica, fabricasaopaulo.com.br, e do Centro de Dramaturgia Contemporânea tem o nosso blog, que é Centro de Dramaturgia Contemporânea.blogspot.com.br, amém no final, enfim. Do projeto, especificamente, é capitaniasdramatúrgicas.wordpress.com, né? E, bom, para ser mais fácil, o Centro de Dramaturgia Contemporânea, CDC, também tem o e-mail do CDC, que é centrodedramaturgia@gmail.com, o meu e-mail, que é dricaneri@yahoo.com. O Drica com C ou com K? Drica com K, Neri com Y. Você vê que é o Drica Neri e ele é chique, é mais fácil para lembrar, cheio né? de frescuras. Então não tem como não entrar em contato com você. Depois disso tudo, se a pessoa não quiser falar com você, é porque ela tem alguma aversão. Tem alguma coisa contra mim, então eu acho péssimo eu ficar deixando uma lista tão gigante assim, mas enfim. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? A gente encerrou agora essa lista das pessoas que participaram do projeto. Espero que esses programinhas que a gente fez possam ajudar vocês na reflexão. De certa maneira, até brinquei com o Samir quando ele veio aqui, né? Porque uma coisa é vocês estarem conversando entre vocês, né? Frente a frente, olho no olho, né? E de repente cada um aqui acaba falando de um jeito diferente. Então isso tomara que seja útil para a reflexão sobre o projeto, né? Que seguramente vocês já tiveram, né? Continuam tendo e espero que tenham com as montagens que vão acontecer com certeza em 2013, tá bom? A gente que agradece o espaço, é maravilhoso para isso mesmo. Todo espaço de reflexão é maravilhoso. Conversamos hoje então com a Drica Neri e o Fábio Branditore sobre o projeto Capitanias Dramatúrgicas e outras questões também. E ambos deixaram os contatos, né? Principalmente a Drica. Não tem como não falar com os dois. Deixei todo mundo confuso já de tanto contato que eu deixei, enfim. Mas eu queria agradecer. Muito obrigada, esse espaço é ótimo. Obrigado. Até o próximo encontro, então, ano que vem, quando a gente vai falar especificamente dos projetos de cada um de vocês que vão estar nos palcos em São Paulo e no interior e em outros estados. Tomara, tá bom? Combinado, então. Muito obrigado. Obrigada.